sobre R' ao quadrado, né? Menos 2 vezes o produto escalar. Observe que x duas linhas ele é colinear com x', certo? É um vetor que está aqui, né? Deixa eu lembrar para vocês, certo? Esse vetor aqui é o x duas linhas que eu estou falando, né? Onde está a carga imagem aqui, certo? Em algum lugar, né? Então, o cosseno de x duas linhas com x é gama também, né? Menos 2 vezes o produto escalar, então 2R A2 sobre R', né? Cosseno de gama elevado ao meio, certo? Né? Então aí você fica com essa expressão para a função de Green para esse problema e aparece aí um gama, né? Deixa eu botar aqui essa expressão aí, certo? Está bom de ver? Acho que sim, né? Talvez eu possa aumentar um pouquinho, não, deixa assim mesmo, deixa eu ver. Um pouquinho mais talvez para a visibilidade, 50%. Né? Bom, tem um parâmetro aí que é o gama aí, né? Ou seja, x. O x, tá certo? É um ponto, né, no espaço de coordenadas r, θ e φ. X' tem coordenadas r', né? Θ', φ', certo? Ora, se você bota no espaço, né? Então o x é subtendido pelo vetor unitário AR, tá certo? Tá? O x', por sua vez, é subtendido pelo vetor unitário AR'. Esses vetores dependem, né, de θ e φ. Esse aqui depende de θ' e φ', certo? O ângulo deles, entre eles, é gama. Também, né? X' vezes a gama. Bom, quem é o cosseno de gama, né? Ora, o produto escalar de AR com R' é esse cosseno, certo? Então, AR escalar é AR' é igual ao cosseno de gama, certo? E nós sabemos as expressões para esses vetores. AR é seno θ, né? Cosseno de φ. Daí o vetor AX mais seno φ AY, né? Mais seno θz. Certo? E o R', tá certo? É só botar um linho todo mundo aqui. Mesma coisa, botar um linho. Então, oi? Ah, desculpa, exatamente. Aqui é cosseno. Cosseno θz, né? Então, trocando botando um linho, você teria o R'. Se você fizer para o escalar, tá certo? Vai ser o quê? É da seno θ, né? Seno θ', né? Cosseno φ. Cosseno φ', né? Mais seno φ, seno φ'. Mais cosseno θ, vou botar aqui. Cosseno θ. Cosseno θ', né? E observe que isso aqui é o cosseno da diferença dos ângulos, né? Tá? Então você tem aí a expressão que o cosseno de gama pode ser expresso dessa forma, né? Seno θ, seno θ', cosseno de φ menos φ', ou vice-versa, tudo faz, porque a função é par, né? Mais cosseno θ, né? Então esse é o cosseno de gama expresso em termos dos ângulos subtendidos pelos vetores x e x'. Daí você tem aí a função de Green, tá certo? Que é a função das variáveis R', né? Θ, φ, θ', φ', certo? Então a integração espaço-dimensional envolvendo essas variáveis, a gente sabe essas expressões como é que elas são, certo? Bom, então a gente está resolvido agora qualquer problema desse tipo, né? Se você tem um problema, digamos, problema exterior, né? Aqui, né? Não sei, talvez não. Problema exterior, você tem esfera de raio A submetida a um potencial qualquer, tá certo? Dado um potencial nessa superfície. Outra coisa, essa superfície não precisa ser condutora, tá? Então, dado um potencial arbitrário na superfície, quer dizer, se esse potencial for variável, ela já não é condutora, né? Só se for constante. Então, dado um potencial arbitrário na superfície, tá certo? Digamos,
potencial aqui é φ, né? E dado uma distribuição arbitrária de carga, tá certo? No exterior, ρ, então nós sabemos agora resolver o problema, tá certo? O problema vai ser aquela expressão que a gente já tinha derivado, né, no começo da teoria, tá certo? Que é essa expressão aqui, né? Certo? Potencial agora, a solução para qualquer que seja a condição do contorno é ρ vezes a função de Green que ele acabou de mostrar qual é, que essa função está aí, certo? Tá? Então, ρ é a distribuição de carga conhecida, tá certo? Função de Green obtida agora, que a gente acaba de obter, mas a condição de contorno está aqui, certo? Aqui está a especificação arbitrária e potencial na superfície, e aqui está um parâmetro que a gente precisa calcular, que não calculou ainda, que é a derivada dGd d' para fora da região na superfície da esfera. Observe que existem duas fronteiras no problema, certo? Existe essa esfera de raio A, né? E uma esfera fictícia de raio infinito, certo? Né? Esse raio aqui é R infinito, né? Essa derivada normal, a função de Green já é zero lá longe, né? A derivada vai dar zero também, certo? Então basta só. Você teria que rigorosamente calcular a integral nessas superfícies que contornam a sua região. Uma delas é a contribuição da integral da superfície a zero, e a outra da derivada de g em relação a essa coordenada aqui, né, para fora da região, que é essa aqui, certo? Então é para dentro da esfera. Né? Então, no fundo, né, a derivada dGd, que é esse termo aqui, né, a derivada em relação à normal para fora, né, é menos a derivada em relação à coordenada R', né, para dentro, em R igual a. Isso aqui é calculado, né? Calculado, tá certo? Na esfera, né? R' igual a, certo? Calcular isso nessa superfície. Tá? Ora, nós temos a expressão a GD, tá certo? Então, calcular a derivada em relação a R', calcular em relação a esses parâmetros que aparecem aqui, né? Uma continha, tá certo? Em R' igual a, especificamente, tem essa expressão. Depois de algumas manipulações, você chega nesse resultado aqui, né? Derivada em relação a R, né? Mas eu quero menos dGd dr, tá certo? Então, é mudar o sinal disso aqui, obter, então, esse resultado, certo? Que é o termo... Observe, né? Em R' igual a, R' sumiu da história, tá certo? No lugar dele apareceu A, e ficou agora uma função só de R, certo? E do ângulo gama. Né? Observe, né? Θ e φ nesse problema estão fixados. Né? Eu estou num ponto do espaço observando a função potencial, num ponto qualquer, certo? X, né? Subtendido a uma distância R, né? Ângulo polar θ, ângulo azimutal φ, né? O meu x' está varrendo a esfera naquela integral de superfície, né? O x', ou seja, o meu ângulo θ' que está aqui, né? Não é esse ângulo, não, desculpe. O ângulo θ' em relação ao eixo Z, né? E o azimuth φ' estão sendo varridos quando você varre a esfera. θ' vai de 0 a π, φ' vai de 0 a 2π na hora que você integra, certo? Então, aqui está a expressão que eu acabei de derivar, né? Cosseno de gama. Daí, para esse problema aqui, tá certo? Distribuição de carga externa, né? Você teria essa solução aí, tá certo? Bom, aqui, né? Agora, essa coisa grandona aí, tá certo? Cabe no quadro, né? Certo? Mas aqui está a função, ou seja, é fácil de verificar, né? Isso aqui entre colchetes, entre chaves aqui, né? Colchetes. É a função de Green, né? Isso aqui é a função inversa, convencional, né? Se não tivesse nada, só tinha esse termo aqui, tá certo? Observe que se A for igual a zero, esse termo desaparece. Esse termo aqui vai embora, né? Se não tiver esfera. É a solução de problema simples, tá certo? Distribuição de carga livre no espaço. Né? Onde tiver A aqui, a coisa vai sumir, tá certo? Isso aqui vai ser zero também, né? Ou seja, vai ficar só ρ sobre modo de x menos x' 4π zero, certo? Que está aqui, fator, né? E aí aparece esse termo de superfície que, qualquer que seja a condição imposta por potencial na fronteira, eu adiciono esse termo, certo? Não tem a solução agora geral, né? Certo?